Vamos lá, gente, continuando sobre ética e direitos humanos. Eu até falava no final da nossa aula anterior que a gente tinha saído do primeiro parágrafo deste site que está registrado, apresentado na tela, né? Caso, este primeiro parágrafo, ética e direitos humanos. Continuando, né? Considerar os direitos humanos como um desdobramento da ética significa, de modo direto e evidente, falar em valores como direito à vida, à paz, à dignidade humana, à justiça social, o desenvolvimento, a democracia e, por que não dizer, o direito à felicidade. Além disso, uma cultura de direitos humanos também pressupõe uma discussão em torno de questões axiológicas e valorativas, como a tolerância, o diálogo, a cidadania, o respeito, a diversidade, entre outros. Muito se fala hoje em o que é direitos humanos, né? Tem uma polêmica envolvendo questões políticas e ideológicas, mas o princípio de direitos humanos ele vai além de, digamos, um lado político. Não tem a ver ali com ideologia, questões e opiniões de lado, de esquerda, direita, centro. E, mas, atualmente, a gente sabe que tem se trabalhado essa questão de que direitos humanos defendem tal grupo, apenas tal grupo, e não o próprio nome, né? Humano. Porque muitas vezes esse tal grupo que é taxado ali como algo que pratica coisas negativas na sociedade é defendido muitas vezes por questões de direitos humanos mais do que as pessoas ali ditas de bem, pessoas que fazem as coisas normais, digamos assim. Não vou falar essa palavra de bem, não. Pessoas que fazem o que é certo, o que é correto, né? Segue as leis, segue todas as legislações, respeita, né, as opiniões dos outros. Então, a gente sabe que há essa separação na sociedade, as pessoas que seguem, que é natural para uma sociedade, para um viver em coletivo, e aqueles que, digamos, quebra essa sequência de seguir o que é ali racional, correto, né? E existe ali as penalidades, processo ali do sistema penal, na justiça, depois de julgamento, entre outras coisas, e cabe a questão do direito à dignidade, por exemplo, direitos humanos, que dentro dos direitos humanos está o direito à defesa, né? E tem aquela questão que todos são inocentes até que se prove o contrário, né? E a pessoa é condenada a determinada penalidade depois que passa por um julgamento, né? Seja um julgamento fechado, seja um julgamento chamado júri popular, por exemplo. E depois de todo o processo, né, e que a pessoa é considerada culpada, vem ali a questão da penalidade. Então, o próprio julgamento em si, ele é um direito humano, né? E dentro do julgamento você tem ali a defesa ali da pessoa acusada, né? Chamada réu. Tem a defesa, ele tem direito de ser representado, né? Um advogado, ou ele mesmo ser representado, e ter ali suas oportunidades de provar, através de inúmeras questões, que ele é inocente, segundo suas próprias afirmações, né? E isso já é um direito básico de poderia estar ligado ao direito de se expressar, né? Mas está ligado ao direito à própria defesa. Porque se você tem o direito de se defender, você tem o direito de se expressar, esse é o próprio benefício, né? Que é, caso sua defesa. A sua expressão ali está em voga, né? Ou seja, em jogo, está em risco ali a sua própria liberdade. Ele falou aqui na frente, axiológica, o termo axiologia é algo que tem um valor, né? Se diz respeito a um valor, que tem algo importante, segundo significados.
E, como eu falei para vocês, que hoje tem uma questão política, que um lado acusa o outro que trabalha mais essas questões de direitos humanos, de defender criminosos, defender pessoas que cometem esses erros sociais, chamados erros capitais também, são contra... Erros capitais são aqueles erros que vão contra as leis. Isso já ganhou muito um viés, né, político, ideológico, mas todo o direito humano, né, ele atual, né, moderno, é baseado na Declaração Universal de Direitos Humanos, que a gente viu na aula passada, e entre as outras aulas também, que eu sempre falo, que foi lá os 28 artigos, né, que eu sempre destaco os dois principais direitos, né, artigos, que é o direito de ir e vir e o direito de se expressar, que dentro desses dois direitos, né, a gente insere muitas outras questões, que envolve tudo nas nossas vidas, né? Envolve qualquer situação, envolve qualquer coisa, né? Envolve o se locomover, envolve suas opiniões, envolve seu direito de exercer o voto, né? A gente sabe que isso existe na democracia, né? Os direitos democráticos que existem, principalmente, por exemplo, aqui no Brasil, ele é garantido também pelo direito de se expressar. Claro que também são uma característica, né, da própria democracia, né? Você tem a liberdade de votar em quem você quiser, né? Votar em qualquer ali pessoa que se candidate a qualquer cargo. É um ato que se assemelha ao direito de liberdade, mas ele é também uma característica da democracia, né? Quando a gente estuda sobre a democracia. E, voltando para essa questão ideológica, isso ocorre, esse exemplo da ideologia, da política de um lado, que defende ali, né, que um grupo afirma que o outro defende os infratores, né, de forma exagerada, digamos assim, ele ganha muita força no Brasil, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, é só uma questão de expor, né, que é um fato histórico que ocorre, né, não é passado. Mas eu estou explicando que isso vem muito além de política, lado político, né, esquerda ou direita. Geralmente é a Declaração Universal dos Direitos Humanos que traz o direito da pessoa ter sua própria defesa. Seguir todos os processos ali de cada país, né? Os processos da justiça, de se defender, ter ali um defensor, né? Um advogado, quando não puder pagar um advogado, defensor público, né? Então, questão do defensor público pago pelo Estado é garantia também, né? Que a gente tem a explicação de direitos humanos, o direito de defesa, né? Então, esse direito de defesa é garantido pelo Estado, né? Que ali, na impossibilidade de pagar um advogado, o Estado cede o chamado defensor público, né? Defensor público também é um advogado. Então, voltando aqui, além disso, uma cultura de direitos humanos também pressupõe uma discussão em torno de questões axiológicas, como eu falei, questões importantes e valorativas como a tolerância, o diálogo, a cidadania, o respeito, a diversidade, entre outros. Algo que falta muito nos tempos, né, atuais e que sempre foi na história da humanidade algo sensível. Né? Sensível no sentido que muitas vezes não foi seguido, né? Chamada tolerância. E a gente vê a falta dela em vários setores da sociedade, né? Principalmente no poder político, né? E também parte do poder político, mas entrando no poder religioso, a época principalmente da dominação, né, da Igreja Católica, antes do período da Reforma, por exemplo, da Idade Média, em que ela se fazia um poder político, não só religioso. Né? Então, a falta de tolerância fica evidente, né? Nas próprias cruzadas, né? A guerra, a chamada Guerra Santa pela Igreja, a perseguição de grupos que não eram ditos cristãos católicos, né? A perseguição também das mulheres, né?
que gera muito conteúdo para filmes, de ficção, mulheres que na Idade Média eram, que se destacavam por algum tipo de conhecimento, algum trabalho que fazia que não era permitido, porque só homens faziam, né, era taxada como bruxas, né? Ou tinha alguma opinião contra a igreja simplesmente chamava, a igreja, não, alguns membros chamavam ela de bruxa. Eu digo alguns membros porque muito se fala hoje, principalmente em filmes e seriados, se tem uma conotação muito generalizada. E na realidade, a gente percebe que muitas coisas, na realidade, elas não só eram, mas podem, quando a gente não tem certeza, serem diferentes do que a gente lê, do que a gente escuta, das próprias ficções, né, os filmes. Por mais que se baseiam em algumas questões reais ali, né, para fazer uma história fictícia, lembre-se que é uma história fictícia. Vai ter ali as próprias caracterizações, que até a própria caracterização mesmo, mais que existem registros bem detalhados, como as pessoas se vestiam, se portavam, como comiam, sempre vai ter ali modificações para que se chegue a um ideal ali da produção ali da obra, né? Por isso que considerar ficção e não se basear nos filmes principalmente. As nossas lutas não são apenas sociais e coletivas, mas individuais e visam o reconhecimento de nossa condição humana, da nossa dignidade e das nossas potencialidades. Quando a gente estuda sobre, principalmente sociologia, cidadania, também a gente vê isso em filosofia, e a gente vai para o indivíduo, né, a gente vê que o indivíduo é formado por questões próprias. Nós somos formados, cada um, a própria palavra indivíduo, né, vem da questão individual, única, né? Você. Né? Eu não estou falando aqui das questões egocêntricas, mas é decifrar, né, descrever o indivíduo em si. E o indivíduo é caracterizado por questões próprias exclusivas. Não assim exclusivas de forma universal, mas ali no entorno, né, só você tem aquilo ali. Né? Pessoas vão ter comportamentos parecidos, mas nunca vai ser como você faz. Né? E tem até aquelas questões bem individuais de fatos que muitas vezes as pessoas próximas não sabem. Sua visão de mundo, o que é que você pensa sobre até as outras pessoas. Sempre temos coisas que não ficamos falando para as outras, né? E nem devemos, né? Só uma questão pessoal de cada um. Isso define, claro que é uma definição bem pessoal, que ninguém vai saber. Né? Você tem controle muitas vezes do que as pessoas saibam ou não, de tudo que você pensa. Né? E, entre outras coisas, essas questões exclusivas que definem o indivíduo. E quando a gente estuda a cultura, né, coletivo, a cultura ela é comportamentos, né, padronizados, padronizados que se repetem, né, são comportamentos cíclicos, tem um ciclo ali de repetição que gera um padrão, né, e ali é definido uma cultura e a gente tem a individualidade de cada cultura, né, quando a gente define cada cultura como se fosse uma pessoa, né, são os comportamentos exclusivos. Só que a cultura são esses comportamentos praticados no coletivo, várias pessoas, né? Então, a gente pode estudar a questão individual, pessoal da própria cultura, né? De cada cultura e cada membro da cultura, né? Só que tem essas diferenças, né? Que a gente vai analisar de forma exclusiva a cultura. Não é mesmo sentido no pé da letra a análise de cada indivíduo. Cada indivíduo a questão ali é mais fechada. Né? A gente tem as peculiaridades, exclusividades de cada cultura, mas lembrando que são comportamentos que vários indivíduos eles praticam, né? Por exemplo, que eu posso citar é as festas juninas, por exemplo. A gente sabe que todo ano ela acontece, né? Não vou ficar chamando da pandemia, que não houve, mas falar dos anos passados. Já sabe que ocorre no determinado período do ano, no meio do ano, as vestimentas, as músicas, as um, um ator ali principal na culinária, que é o milho, né? Comida derivada do milho, enfim. A gente sabe que como é a festa, porque ela segue um padrão. O coletivo sabe como é essa festa.
porque todo mundo conhece, né? E sai dessa questão da cultura, né, do coletivo, estudo individual da cada cultura, a gente vê que esses direitos humanos, ele quando ele afirma que todo mundo tem isso, aquilo, ele não só fala no coletivo, ele fala de forma individual. Se tenda que todos tenham, né? Não é aquele direito que você tem um grupo, vocês têm direito a isso ou aquilo. É cada pessoa, né? Óbvio que cada pessoa forma um coletivo, o coletivo tem aqueles mesmos direitos. Só que esses direitos são garantidos individualmente. Não é ali uma coisa que é lançada para várias pessoas e que elas vão ali se beneficiar de forma colaborativa, mas não. Cada pessoa. O mesmo exemplo que eu citei do julgamento, né? A pessoa não se defende de forma coletiva, é ali você, né? Hipótese de coletivo ali, depoimentos, né, testemunhas, mas a defesa é por você, é você que se defende. Principalmente quando a pessoa ela dispensa de um defensor e ela mesma possa se defender, é aí que a questão fica mais pessoal ainda, né? Então, repetindo aqui esse parágrafo, vou deixar claro, as nossas lutas não são apenas sociais e coletivas, mas individuais, né? Deixa claro a questão individual. De todos os direitos, cidadania, né, coletiva, o respeito ao próximo, a convivência social equilibrada, quando todos se respeitam e todos respeitam as leis, né, as normas, e as questões individuais, né? Que esse respeito ele parte das concepções pessoais de cada um e visam o reconhecimento de nossa condição humana, da nossa dignidade, né, e das nossas potencialidades. Questão de dignidade também, né? Quando a gente fala direito à defesa, direito de ir e vir, o direito de se expressar, isso está ligado à dignidade da pessoa. São os direitos básicos, né? Todo mundo é digno de ser respeitado, está ligado aos deveres, e eu acredito que a dignidade também estaria ligada a deveres, não, isso está ligado aos direitos, né? E a dignidade também está ligada aos direitos, aos deveres também. É digno a pessoa respeitar a dignidade dos outros, né? Isso a define também. A pessoa não vai ser respeitada, né? Vai ser classificada como digna de respeito se ela não respeita os outros. Então, a dignidade tem essa, vou chamar não dupla, né? É um direito e um dever. Então, a gente vai ver essa questão de direito e dever num, num viver coletivo, né? Em um conviver coletivo, que é a sociedade. A sociedade é um coletivo de indivíduos, indivíduos juntos, né, formam ali uma comunidade. Ao se privar de contingentes humanos de seus direitos básicos, seja você cancelar, digamos assim, diminuir, né, dificultar os direitos básicos a certas pessoas, se está negando-lhes a cidadania, né? Justamente o que eu falei, cidadania, e tornando-os política, socialmente e individualmente impotentes. Isso ocorre muito no nosso país, infelizmente. Por mais que a população tenha o direito ali de votar, né, de votar, como uma característica democrática, foi antes da aula, de expressar ali seu, que é uma opinião, né? Você escolhe. Claro que você também cabe o seu direito de revelar ou não, né, quem votou, porque o voto é secreto. Então, se torna mais ainda privado, né? E você é autônomo para divulgar ou não as pessoas. E por mais que exista esse direito, né, por todas as questões corruptivas, históricas do nosso país, as mesmas situações negativas se repetem, né? As pessoas são elegidas, tem toda a questão ali dos antigos, né, políticos, né? Seja chamado de raposas, velhas raposas. O poder político é perpetuado em algumas famílias, principalmente aqui no Nordeste. E aquele mesmo, aquela mesma prática antiga de se não lutar pelo povo, né? Sim, por os próprios ideais, né, de cada agente político,
As pessoas até brincam, né, quando algum candidato diz que ele vai fazer isso ou aquilo pelo meu povo, né? E esse povo que ele fala é a própria família dele. É quando o agente político ele tem ali objetivos pessoais, de se promover, né? De tá ali no currículo dele, fez isso, fez aquilo, e claro, questão financeira. A gente sabe que um agente político, o que ele deve promover ali, primeiramente, é, é as demandas ali, né, que ele se fixou na sua campanha e demandas que ele prometeu ali potencializar, resolver, né, trabalhar aquilo ali na medida do possível e para o coletivo, não para as pessoas, né? E a gente sabe que isso muitas vezes não ocorre. Então, primeiramente, seu objetivo ali em seu mandato, digamos assim, é justamente lutar, trabalhar pelo coletivo que o elegeu. E por gente política não deve só trabalhar pelos seus eleitores, a gente sabe, né? Porque ele foi eleito porque a gente sabe que na democracia quem recebe uma parte dos votos, né, é eleito, né? Dentro daquelas vagas ali, quando é o legislativo, por exemplo. E ele automaticamente deve se governar pelos também que não votou em você, né? Tanto seus eleitores como seus não eleitores, né? Então essa questão do universal para a política, ela é uma descrição, se descreve assim: você foi eleito pelo número de pessoas, ali um grupo, mas tenha em mente que o seu governo ali, né, a sua gestão, ela é para todos, os eleitores e os não eleitores, né? Pessoas que têm a mesma afinidade política e as que não têm, que é assim que funciona a democracia. Então, quando a gente priva esses direitos básicos, está negando a essas pessoas a cidadania. Que o que é ser cidadão está ligado também às mesmas questões de direitos humanos. Ser cidadão é ter o direito de se expressar como cidadão, né? Lutar pelos seus direitos, ter os seus deveres, né? Como cidadão, se as leis, as normas, essas leis e normas servem para que a mesma garantia individual de cada um, como cidadão, seja garantido a todos, coletivamente, sem distinção de qualquer característica, de qualquer opinião política, de qualquer crença, né, de qualquer fé. Então, para se garantir isso de forma universal, deve-se ter o valor maior, né, que é o respeito. Que esse respeito, né, tá ligado justamente àquilo que eu falo. Deveres. Temos nossos direitos, mas também temos nossos deveres. Direitos humanos, ele é garantido, a manutenção a ele é dada, né, por deveres, seja de forma geral, pelos indivíduos, né, pelos cidadãos de cada cultura, de cada país, seja pelos agentes políticos. Então, todo direito, vou deixar claro, ele é garantido também por todos os deveres. Sempre falo nisso, né? Até de forma pessoal, né? Cada um vai pensar, eu quero ser respeitado. Eu, de forma geral, vou dizer obrigatoriamente, né? Eu devo respeitar. Eu devo ali dar oportunidade assim como é me dada a oportunidade, né? Então, muitos não vão ver esses deveres, né? Seguir as leis, as normas, o respeito mútuo como algo natural, né? Aí vê como obrigação. Pelo menos tem que ver como obrigação. Se a gente vê como algo natural, algo necessário, de forma geral, para que haja ordem, a gente não vê só como obrigação, a gente vê como, a palavra diz, né? Algo que deve ser feito, algo natural. Então, quando ele fala aqui, quando há a privação do direito de dignidade, né? Os direitos básicos humanos, direito de vir, direito
se expressar, o direito à cidadania plena, o indivíduo ele se torna algo impotente, né? Algo ali que está, digamos, jogado na sociedade, né? E fica à mercê de decisões de certos políticos, à mercê do próprio Estado, né? E não aquele à mercê do Estado no sentido de o Estado garantir seus direitos, mas certas coisas que muitas vezes são negativas, né? Então, o indivíduo ele deveria estar à mercê do Estado, ele deveria ser protegido pelo Estado. Ele fica à mercê do Estado quando o Estado nega seus direitos básicos, né? Direito à dignidade. Porque esses, todos os direitos humanos que eu falo, até os dois principais, ele está ligado à dignidade. Então a gente pode resumir a dignidade humana. Por isso, todos somos chamados a uma participação ética, ativa e corresponsável na garantia dos direitos humanos fundamentais, dos direitos fundamentais à existência humana. Quando ele fala aqui participação ética, justamente não ter o viés particular. O viés particular seria pensar só em si, objetivo próprio, autopromoção, como muitos agentes políticos fazem. Ativa, lutar pelos seus direitos. A gente tem que saber que não é só político, ali, deputado, estadual, federal, senador, vereador, prefeito, governador, etc., que são políticos. Todos nós somos políticos, no sentido da definição política. Né? Agente político é aquele que luta pela alguma resolução na sociedade. Né? Direitos, luta pelos direitos, é ser ativo. Corresponsável justamente naquela questão. A gente saber que não só temos direitos, mas principalmente para termos o nosso direito, para garantirmos o nosso direito, para ter o direito ao direito, né, de forma automática, temos os nossos deveres. A hipocrisia, querer ser respeitado e não respeitar ninguém, né? Então, isso é só garantido quando há abuso de poder, por exemplo. Que ali uma pessoa ali, um agente ali não respeita, mas exige ser respeitado e muitas vezes acaba sendo por ameaça. Né? Não é respeito, enfim, é medo. Né? Pelo medo as pessoas agem, simulam respeito. E respeito mesmo ele se tem de forma natural, merecida, desejável, né? A gente muitas vezes deseja por questão ética, questão de a gente dar valor ali à autoridade daquela pessoa. A gente tem o respeito não só pela autoridade, às vezes profissional da pessoa ou parental, né, em casa, mas a gente, como ser humano, a gente respeita ali, né? Tem ali o empenho da pessoa, a gente percebe que ela tem sua autoridade, mas é para o bem das pessoas, do próximo, para que haja ali um equilíbrio. Então, o respeito, ele é automático, no sentido, ele é construído em cada um. Fora disso, é apenas medo. No medo a gente simula, né? Todo mundo vai simular um respeito ali, digamos, cenográfico, mas não é respeito. Finalizando aqui essa parte. Desta forma, é preciso pensar não só políticas públicas que garantam o acesso de todos aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Estou falando aqui no caso do nosso país. A Constituição Federal está ligada, se baseia na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, não foge de falar de direitos humanos. Como também uma cidadania eticamente comprometida com a realidade e a transformação social. Isso é quando ele fala eticamente comprometida com a realidade, são as mudanças sociais que sempre ocorrem. A sociedade sempre está em mudança, né? Sempre está em evolução. E essas mudanças, obviamente, elas provocam transformações sociais. Se não acompanha as mudanças, a transformação social também ocorre, mas só que questões negativas. Né? Uma política de direitos humanos, com base na ética e na participação cidadã, que garanta aos indivíduos a condição de ser, no plano econômico, um cidadão sadio, né? Questão de saúde, no plano político,
um cidadão participante, no plano intelectual, um cidadão consciente das relações de poder, e no plano da ética, um cidadão comprometido com a realidade social. Ele fala aqui desses pontos aqui. Questão econômica, o direito à saúde, o direito à participação, né, democrática, à expressão, e o direito ao conhecimento, à educação, né? Quando ele fala plano intelectual, acesso ao conhecimento, acesso às informações, né, que transformam, possibilitam o cidadão consciente das relações de poder, no plano da ética, um cidadão comprometido com a realidade social. Para garantir a corrupção em qualquer país, em qualquer comunidade, em qualquer órgão, deve-se fazer um investimento negativo nesse sentido. Não investir na informação correta, né? Na sociedade em geral, é não investir em educação. Uma educação falha, né, deficitária. Deficitária é deficiente, a mesma palavra. Uma educação que não favorece ali o amplo conhecimento, a população não fica a par de saber que ela é um político, né? Ela tem os seus direitos políticos, seus direitos individuais, seus direitos como cidadão. E esses direitos não são conhecidos, então a corrupção ela se faz mais conhecida do que os direitos. Muitas vezes aquele ato corrupto não, as pessoas não percebem como corrupção porque elas não sabem, elas não têm informação correta sobre aquilo, que é garantido, de forma geral, pela educação, né? Pela informação verdadeira. Então, para que se acabar com a corrupção, tem que investir em educação. É um investimento, dependendo do país, pode ser a longo prazo, médio e longo prazo, mas que tem, no devido tempo, os resultados negativos, ou os resultados positivos e duradouros. Posso citar vários exemplos de vários países que investiram em educação e hoje são países envolvidos, né? Mas este não é o caso. Então, não finalizando o assunto, mas sim a nossa aula, né? A gente para por aqui e a gente continua na próxima semana. Até mais, gente.